Olha, esse livro ele nasceu com uma perplexidade, que é olhar as grandes transformações que estavam acontecendo na ciência e no clima e tentar entender por que as sociedades se adaptavam tão bem à mudança tecnológica e, ao mesmo tempo, não reagiam da mesma maneira à extinção de biodiversidade e à mudança climática, sendo que a quantidade de informação que a digitalização, as redes sociais e tal, tornavam disponível à sociedade, indicaria que o bom senso levaria a mais consciência e mais ação. Quando a sociologia, a economia e a ciência política não me ajudam, eu vou a quem entende da alma humana, vou para os escritores, vou para a literatura. E fui estudar tragédia, para exatamente tentar entender como é que os atenienses conseguiram, através do teatro, ensinar a Atenas a ter uma vida coletiva, comunitária, virtuosa. Mas, nesse processo, de repente, eu me dei conta de que era muito maior o problema, a questão. Era muito mais ampla. Na verdade, nós estávamos diante de uma transformação muito maior, que tinha, na verdade, 3 eixos fundamentais. Um eixo social, socioestrutural, em que um científico tecnológico, uma grande revolução científico-tecnológica, está mudando completamente a nossa vida, e a mudança climática, que pela primeira vez nos coloca frente a frente com forças da natureza que nós não somos capazes de controlar. Nesse sentido, nós nos parecemos um pouco com os cidadãos da Idade Média, que não conseguiam controlar as forças da natureza e atribuíam a esse descontrole, a fúria da natureza, a divindades, do mal, etc. E esses três eixos, na verdade, eles não são separados, eles se interagem o tempo todo. Quer dizer, a grande transformação social acontece por causa da mudança científico-tecnológica e da mudança climática. A mudança climática, por sua vez, não só decorreu do avanço tecnológico da sociedade, mas, por sua vez, cria condições, pela primeira vez, de a gente superar a questão, mudando os nossos padrões de produção, de uso de energia, etc. Por outro lado, a economia começa a se transformar por conta de todas essas mudanças, a digitalização da sociedade, e aí a gente começa a ver crises econômicas que não têm mais previsibilidade, crises políticas, inesperados políticos que a gente não consegue prever. E aí se compôs na minha cabeça esse quadro. Bom, nós estamos diante de uma transição tão radical que ela vai ser maior do que a transição da Idade Média para o Renascimento. Nós estamos em mutação psicossocial e nós também estamos em mutação genética. Né? Quer dizer, a pesquisa genômica ela já descobriu mais de 5.000 mutações genéticas relevantes no nosso DNA em relação do início do século XX para cá. Né? E é natural que aconteça, porque a gente tem que se adaptar a mais poluição, a gente tem que se adaptar a essa velocidade da vida. Né? Então, a nossa estrutura vai construindo mutações. O processo de adaptação, o processo de evolução é isso, você tem que se adaptar para sobreviver. E a gente não se dá conta exatamente porque nós somos adaptáveis. Porque o futuro ele não vai ser dado por processos automáticos, ele não vai ser dado por uma força externa a nós. Ele vai ser dado pelas nossas escolhas, pelas escolhas que nós estamos fazendo hoje. Né? Essas escolhas vão... nós estamos em Minas, é a terra do homem mais sábio, na minha opinião, chama-se João Guimarães Rosa. O que o Guimarães Rosa diz? O real se dispõe para nós, nem no começo, nem no fim, no meio na travessia. O futuro, a qualidade do futuro é a qualidade da travessia. Nós fazemos uma má travessia, não tem como ter um bom futuro. E tem regras que impedem a mudança, sabe? Que a gente tem que mudar. Por que as oligarquias se perpetuam? As oligarquias usam qualquer álibi
para mudar as regras a seu favor. Eu vou dar um exemplo para vocês que pouca gente tem se lembrado. Quando o Collor se elegeu, ficou claro que ele era uma fraude, puseram a culpa nas regras de campanha, porque o tempo de televisão era igual para todos os candidatos, e aí disseram assim, não, a gente tem que mudar as regras para evitar que um aventureiro como ele volte a ser eleito presidente da República. E aí todos nós aceitamos isso, porque a gente era indignado com o Collor, achamos que era legal, e mudamos as regras para evitar os aventureiros. Mas vejam bem, qual é exatamente a definição de aventureiro? Porque o Collor, ele era safado, como todos os outros políticos, etc. Agora, o avô dele era político, o pai dele era político, e ele tinha sido governador. Quer dizer, onde é que está o aventureiro? Ele era um político profissional, de uma família de políticos profissionais. Mas aí mudamos a regra, que é assim, o maior tempo de televisão vai para quem fez a maior bancada nas eleições passadas, né? E assim sucessivamente. Então, significa o seguinte, que os instrumentos de campanha são dados para aqueles que já ganharam. Logo, os que nunca ganharam, os que estão de fora, não podem entrar. Não é fácil mudar, e essa mudança só pode ser feita pela sociedade. Imaginar que as elites políticas brasileiras, as oligarquias, vão mudar as regras em seu desfavor é uma ilusão total, né? Quer dizer, quem muda as regras do jogo tem que ser a sociedade, nesse caso, né? Nos Estados Unidos, o tempo de televisão é comprado pelo candidato. As televisões vendem o tempo do mesmo preço que elas vendem tempo de publicidade. Custa caríssimo. Então, o principal assessor da campanha nos Estados Unidos é o estrategista de tempo de uso de televisão. E aí ele diz assim, olha, você está mal no Texas. Aí vamos fazer televisão no Texas durante uma semana para ver se a gente faz algum efeito lá. Aí fazem o quê? Fazem o que eles chamam de polyspots, quer dizer, programetes de propaganda política. Os maiores têm um minuto e meio, que normalmente são segundos, e são cuidadosamente colocados nos lugares em que precisa, porque custa caríssimo fazer isso, por causa do tempo de televisão. 60% do custo de campanha da área de comunicação da campanha é para comprar tempo de televisão. Aqui, o tempo de televisão, quem paga somos nós, ele é subsidiado. O candidato não paga nada, o partido não paga nada, é de graça para ele. Então, se a gente não alterar radicalmente isso, e por outro lado, quer dizer, o que é o programa de televisão hoje? É um embuste. A gente pode eleger uma pessoa que não sabe falar, porque ela lê durante alguns segundos no teleprompter, uma coisa que está na frente dela, uma telinha, que a gente não percebe que está, e o resto do tempo são atores profissionais que dizem o que ela pensa, o que ela vai fazer, né? Ou ele. Nós não sabemos quem é o candidato que a gente vota, porque ele é escondido por uma máscara de marketing que frauda completamente a verdadeira personalidade daquele candidato. Então, nós não temos hoje um sistema democrático, ponto. Nós temos um sistema semidemocrático. O povo não é soberano, é mentira hoje aquela abertura da Constituição, o povo não é representado, né? Nós não temos uma democracia, nós temos um sistema oligárquico, no qual um grupo define quem vai ser os candidatos e a gente minimamente consegue escolher. E veja só, e botam a culpa na gente, que é o que mais me deixa indignado. O que a maior parte dos politólogos fala quando começa a discutir reforma política? Que é um absurdo esse sistema, porque ninguém se lembra de quem votou na eleição passada. Mas vem cá, como é que é mesmo aquela máquina de votar? É um número. É um número que não vai ser usado mais depois da eleição. Por que diabos eu devo lembrar o número do candidato que eu votei para deputado? Né? Se esse número ele não vai chegar lá e, na hora de votar, vai ter o número dele. 45, 13, 13, 22, né? Votou sim, votou não nas coisas que me interessam. Não. O que vai ter lá é fulano de tal.
mas o fulano de tal só aparece na hora que você aperta aquele botão lá, e rapidinho. Né? Eu podia fazer um sistema de votação eletrônico em que eu fosse o nome do candidato, que eu fosse obrigado a lembrar o nome do candidato. Não é que eu não me lembre porque eu sou um mau eleitor, eu não me lembro porque o sistema me faz esquecer. O sistema não faz o candidato ser reconhecível por mim. A forma de você fazer o povo fazer escolhas conscientes é deixar o povo saber do que se trata, do que ele está escolhendo. E, para isso, é preciso ter essa transparência. Por isso é que eu defendo tanto a ideia de nós abrirmos uma conversação. A democracia tem que ser aberta. Ela tem que ser uma democracia onde a informação circule. Por isso, a política tem que se digitalizar. É a coisa mais fácil do mundo hoje, você disseminar a informação sobre o que vai ser decidido. E, inclusive, fazer pré-consultas. Né? Eu tenho um filósofo inglês chamado James Fishkin, que defende uma forma de democracia mais participativa. Ele começou a fazer isso na época que não tinha internet. Ele juntava um auditório, colocava aqui 2 pessoas com posições, ou 3 ou 4, né, distintas sobre uma determinada questão pública que estava em discussão na Inglaterra, e dava todas as informações. Eles faziam uma informação objetiva antes, ele fazia uma exposição rigorosamente objetiva, e aí cada um defendia o seu ponto de vista, criticava a coisa, o Afonso falava o que ele pensava, eu falava sobre o que eu pensava e tal. E aí tinha um sistema na cadeira, tinha um sistema de votação, fazia uma votação para ver como é que... E antes tinha uma pesquisa sobre o que as pessoas pensavam sobre aquelas questões antes de participar da discussão. Ora, as pessoas mudavam da água para o vinho a sua posição depois que elas estavam expostas à informação completa. A informação objetiva a respeito da questão e depois as diferentes posições políticas da questão. Elas eram muito mais livres para escolher. Muda completamente, muda radicalmente. E hoje a gente tem os instrumentos para fazer isso em massa. A democracia representativa, do jeito que ela existe, ela surgiu por causa do crescimento demográfico, porque era impossível você consultar com a tecnologia da época todo mundo. Aí você escolhia um cara e falava assim, esses caras aqui vão representar essa sociedade aqui. Né? Era um acordo. Hoje não precisa de ser assim. Pode ser melhor. Pode ser mais transparente. As pessoas ficam com muito medo do conflito. Né? O conflito é bom, o conflito não é uma coisa negativa, porque o embate, né, o embate de ideias e tal. O que é disfuncional, o que é ruim, o que destrói a sociedade é a violência, é a intolerância, não o conflito. Quer dizer, o conflito no sentido de a concorrência, a competição, o debate, a contrariedade de posições, não, isso aqui é democrático, isso aqui ajuda a gente a errar menos. Agora, a violência, a censura, né, a interdição, não, aí você acaba com a democracia.